Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí galera, tudo bem? No último vídeo eu falei que a minha filosofia me ensina a buscar ser feliz no agora, no presente, e não a ficar dependendo de metas futuras que talvez nunca vão se concretizar, né? Eu tenho que ter consciência de que hoje pode ser o meu último dia na existência, considerando que eu não tenho certeza se existe uma continuidade da alma após a morte, né? A alma aqui considerada como aquilo que está agindo agora, o ser aqui, né? O corpo nada mais é que um conjunto de percepções, ele não tem substancialidade, não há matéria, né? Mas existem as percepções regulares nas mentes, e determinadas percepções com as quais eu sou afetado rotineiramente são chamadas por mim de corpo. Embora eu não me confunda com o meu corpo, né? Mas é possível que haja uma relação de dependência entre o meu corpo e a minha existência enquanto ser finito e autoconsciente. Dependência esta criada pela mente suprema que a tudo gerencia e que me afeta com essas percepções táteis e visuais que eu chamo de corpo. Pois bem, pensando dessa forma, pessoal, que o importante é ser feliz agora, é a gente ter consciência de que nós podemos estar nos nossos últimos instantes, né, na existência individual, na nossa existência autoconsciente, surge uma questão. Será que é racional, será que é justificável, logicamente falando, a gente gerar mais seres humanos, a gente colocar mais pessoas aqui nesse plano empírico perceptível? Eu confesso para vocês que eu sempre estranhei essa ideia, porque existem muitas crianças que não têm pais e mães, né? Existem crianças que querem ser adotadas e às vezes não são crianças, são adolescentes, né? Então por que não adotar esses seres que já existem ao invés de gerar novos seres, né? Sendo que uma geração sempre é arriscada, a gente não sabe se essa pessoa virá com alguma deficiência muito grave, que vai exigir cuidados constantes por parte dos responsáveis, né? Pessoas muitas vezes que vivem em estado vegetativo para o resto da vida, né? Ficam décadas ali dependendo de terceiros, dentre outros problemas que podem sobrevir também para a mulher, né? A gravidez é uma coisa muito arriscada, a mulher sofre inúmeros riscos quando ela engravida, tanto no momento da gestação quanto no momento do parto também, né? Existem mulheres que sofrem sequelas, existem mulheres que morrem por causa desses problemas. Então, por que nós ainda insistimos em gerar seres humanos? Será que não tem aí um pensamento muito egoísta, um pensamento muito raso, assim, que se baseia apenas no desejo da pessoa de querer simplesmente produzir um ser com o seu DNA, com a sua expressão facial, né, com os seus trejeitos? Será que uma pessoa com uma filosofia muito refinada, com um pensamento muito rigoroso, ela pode justificar esse ato de gerar um filho? Eu tive uma discussão sobre isso lá no Discord com um pessoal e eu manifestei a eles esse pensamento que não é algo decisivo para mim ainda, né? Eu estou refletindo sobre essa questão, mas me parece, pessoal, que nós não temos nenhum motivo mesmo para colocar mais seres humanos no mundo, né? Talvez o motivo mais forte que nós poderíamos encontrar para fazer isso, para ter filhos biológicos, seria o fato de que nós acreditamos que o mundo ele tem uma grande deficiência do ponto de vista intelectual, cultural, moral, ético, e aí nós desejaríamos então educar, né, seres que vão refletir os valores, os princípios, as ideias que nós entendemos como corretas, como benéficas para a humanidade. Afinal, seria muito bom se no futuro a humanidade vivesse em paz, se a humanidade vivesse em um ambiente de respeito, de prosperidade sustentável, né, de desenvolvimento econômico, sem destruir os nossos recursos naturais. E para isso nós precisamos do quê? De educação. Nós precisamos de seres conscientes da sua responsabilidade enquanto seres individuais, enquanto seres sociais, e criar uma criança desde cedo é o melhor caminho para inculcar esses valores e esses princípios, né? Seria muito ruim se as pessoas que se reproduzissem fossem apenas os seres mais ignorantes,
aqueles seres mais afeitos à satisfação do próprio prazer, independentemente de qualquer coisa, né? As pessoas que vivem em um estado mais animalesco, em um estado mais irrefletido, se essas pessoas procriarem indefinidamente, qual será o resultado, né? Será catastrófico a nível humano, a nível ambiental e em todos os âmbitos possíveis, né? Nós vamos estar criando um futuro infernal, né? Porém, nós não precisamos gerar filhos biológicos para a gente construir um futuro melhor, né? Nós podemos ter filhos intelectuais, nós podemos ter filhos que não procederão da nossa genealogia, mas que vão adotar as ideias que nós defendemos, né? Quando nós espalhamos, quando nós divulgamos as boas ideias, a boa filosofia, nós estamos colaborando para que as pessoas em geral se eduquem, né? Que elas imitem esse nosso modo de pensar também, né? E se tornem assim pessoas que vão construir esse futuro ditoso. Sem contar que nós podemos, como eu falei, adotar os seres que já existem, que já foram, né, gerados. Aí você vai lá e você, com um ato seu, voluntário ou não, gera um outro ser humano, né? Voluntário que eu digo assim, proposital, um ato intencional, né? Seja um ato intencional ou seja um ato que não foi intencional, mas você assumiu o risco de que isso ocorresse, né? Você vai lá e coloca mais um ser neste mundo, né? Não me parece que isso é adequado, sinceramente. Quando eu penso na forma como a humanidade se encontra hoje, com as condições que nós temos, tanto culturais, quanto econômicas, quanto materiais, né? E parece que o mais lógico é investir na educação, no aprimoramento dos seres que já existem, desses seres humanos presentes, né? E eu acredito que a vida é boa, eu acredito que a vida vale a pena ser vivida, sem dúvida. Se eu não acreditasse nisso, eu já teria me matado, né? Então, eu acredito sim que colocando mais um ser no mundo não quer dizer necessariamente que eu vou estar aumentando o nível de sofrimento no mundo, né? Mas eu vou estar aumentando, sem dúvida, a chance do aumento do sofrimento, porque é imprevisível a reação que esse ser pensante terá em relação às percepções que ele receber. Quando ele estiver aqui nesse emaranhado de turbações empíricas, né, que são as percepções, que são as sensações, eu não sei como ele vai reagir. Ele pode rejeitar tudo aquilo que eu ensinar para ele. Ele pode ser uma pessoa totalmente avessa àquilo que eu entendo como correto, aquilo que eu defendo como ético, né? Ao passo que, se eu investir na educação das pessoas que já existem agora, eu vou estar angariando seguidores, discípulos interessados, pessoas que vão me ouvir e que vão querer aplicar essas ideias, desde que devidamente convencidas disso, né? Criar um filho, pessoal, é uma tarefa extremamente árdua, extremamente desgastante, economicamente, emocionalmente, até fisicamente, né? E essa é uma tarefa para poucos, a ponto de que, em geral, o caminho que as pessoas adotam quando percebem esse grande desafio de você gerar um ser humano e criá-lo, educá-lo, prepará-lo, qual é o caminho que a maioria segue, senão o caminho da religião, né? O caminho das ideias que não tem fundamento sólido, né? Porque a religião nada mais é que uma mistura de mitologia com hipnose, seja espontânea, seja induzida por terceiro, né? Então a pessoa, ela se entrega àquele sistema de crenças, àquelas práticas que não tem um fundamento racional, não tem uma demonstração lógica. E o resultado nós vemos aí, né? A religião não gera bons frutos. O que gera bons frutos é a conscientização da pessoa que pensa logicamente, que se conscientiza de que ela é um ser que interage com outros que são iguais a ela e que, portanto, as ações dela devem espelhar um modelo objetivo, ou seja, ela deve se comportar de um modo exemplar que ela teoricamente poderia recomendar para todos os outros. Quando eu ajo, né, eu não estou apenas agindo individualmente, mas eu estou agindo dentro de um contexto em que eu estou interagindo com outros seres e eu estou mostrando como eu acho que eu posso agir quando eu faço aquele ato pela minha própria vontade, né?
E é muito difícil você educar uma pessoa consciente da sua própria responsabilidade. É por isso que tantas pessoas adotam o caminho da religião, porque a religião ela ensina que você vai sofrer castigos, que você vai ter determinadas consequências, mas ela não tem como comprovar isso. Mas ela promete aquilo apelando para a sua emoção, apelando para vias que não são racionais, e ela promove então uma filosofia torta no fim das contas, em que a pessoa ela vai ter que acreditar que ela tem que agir corretamente, embora ela não consiga fundamentar isso de um modo racional, né? Mas se a gente já sabe que determinadas ideias são aceitáveis e outras não, que não é bom que uma pessoa mate, que uma pessoa roube, que uma pessoa explore a outra, para que eu vou fundamentar esses valores em coisas que eu não sei se são reais, né? Isso simplesmente não tem lógica, pessoal, tá? O caminho realmente para a gente mudar a humanidade e criar um ambiente benéfico, agradável, é a filosofia, é a lógica, é a razão. E a verdade é sempre racional, a verdade é sempre lógica. Por hoje era isso e até a próxima.